Efésios capítulo 5, do verso 3 ao verso 14. Que diz a palavra do Senhor: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos fechar nossos olhos, vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui no dia do Senhor, reunidos para prestar o nosso culto racional ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha lançar luz à minha mente, para que a Tua palavra seja exposta com fidelidade, e o nome de Cristo Jesus seja exaltado nesta noite. Prepara os corações para receberem a Tua palavra, corações que desejam e anelam pela Tua verdade. Ser conosco, Pai, que tudo o que venhamos fazer nesta noite venha a ser para o louvor da Tua glória. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, o verso 3 do capítulo 5, ele começa num contraste com os dois versos que o antecederam, onde se falava acerca do amor esplendoroso de Deus e da sua santidade. E o apóstolo Paulo, ele vai tratar acerca dos frutos da luz e as obras das trevas, dos versos 3 ao verso 14. Igreja do Senhor, nós devemos agradecer e apreciar o privilégio de sermos filhos de Deus, chamados para viver como filhos de Deus. E nós temos a obrigação, à luz das Escrituras, de vivermos aqueles que foram chamados pelo Senhor, para vivermos de uma forma digna do Evangelho. E a busca e a pureza pela santidade, ela é e deve ser uma luta diária e contínua de todos os cristãos. Isso deve ser levado a sério. E é necessário nós nos fortalecermos no Senhor, para podermos triunfarmos em meio a tantos percalços das nossas vidas. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele dá continuidade às instruções, ao nos orientar como vivenciar a pureza
como um genuíno filho de Deus, que almeja e persegue ao longo da sua vida viver em conformidade com a vontade de Deus revelada na sua palavra e ter uma vida santa. O verso 3, o texto diz: que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. O apóstolo Paulo, ele começa fazendo um alerta, exortando os irmãos de Éfeso acerca dos pecados sexuais, alertando que tais pecados não deveriam fazer parte da vida dos crentes. Sendo assim, podemos concluir que se o apóstolo deu tanta ênfase acerca desta temática, possivelmente os irmãos de Éfeso estavam enfrentando dificuldade para viver uma vida plena de santidade com o Senhor. A infidelidade conjugal naquele período era algo espantoso nos dias do apóstolo Paulo. O homossexualismo havia séculos era admitido de uma maneira normatizada entre as pessoas daquela época. Pasmem, dos 15 imperadores romanos, 14 mantinham relações homossexuais abertas. Era uma sociedade extremamente depravada, extremamente imersa nas questões de impurezas sexuais. Havia o templo da deusa Afrodite em Coríntios e o templo da deusa Diana em Éfeso, onde haviam cultos sexuais, onde se realizavam todo tipo de promiscuidade e perversão naquele templo para adorar aquela deusa. E Paulo, ele vem com esta exortação para que nós não venhamos ceder a nenhum tipo de imoralidade, sejam as aparentemente graves ou até aquelas que socialmente eram aceitas na sociedade de Éfeso e que são aceitas muitas vezes nos nossos dias. Como nós estamos vivendo no mundo onde muitos dos pecados têm se normatizado, onde a fornicação tem se tornado quase uma regra entre os jovens, onde o sexo antes do casamento é algo normal, e se combater e se exortar acerca disso é algo fora de moda, é algo careta. A promiscuidade, infelizmente, toma conta da nossa sociedade. A quantidade de adultérios e divórcios entre crentes e descrentes é praticamente o mesmo. Homens que mantêm relações extraconjugais e mulheres que mantêm relações extraconjugais. E muitas vezes situações são aparentemente aceitáveis, onde o pai encaminha a iniciação sexual do seu filho, muitas vezes muito jovem, de forma pecaminosa, levando a um prostíbulo. Isso é aplaudido, isso é engrandecido em toda a família como uma postura de macheza que orgulha e é motivo de louvor. O pecado e a imoralidade sexual se tornando cada vez mais normatizada também na nossa sociedade. Mas, meus irmãos, nós só conseguiríamos vivenciar a pureza se de fato negarmos a nós mesmos. Isso significa que nós precisamos lidar de modo radical com os pecados que somos tentados. E muitas vezes queremos justificar uma conduta pecaminosa pelo fato dela ser socialmente aceita. São aqueles pecados de estimação que muitos de nós não queremos abandoná-los. Porque a sociedade que estamos inseridos é uma sociedade que acha normal, mas à luz
das Sagradas Escrituras é algo abominável e reprovável diante de Deus. A perversão na esfera sexual era e ainda é hoje traços característicos do paganismo, de uma sociedade ímpia, de uma sociedade que não se submete ao governo de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo condena de forma veemente a impureza, a imundície, não apenas em atos, mas também em palavras, pensamentos, intenções do coração, desejos e paixões. Essa condenação ela é extensa, ela é abrangente. E meus queridos irmãos, será que de fato nós temos vivenciado conforme essas instruções? Será que as nossas palavras, os nossos atos, as intenções dos nossos corações e os nossos desejos, as nossas paixões, são algo que de fato agrada plenamente a Deus? Será que as nossas conversas reservadas, os nossos acessos à internet, as nossas conversas de intimidade na roda de amigos ou de amigas, de fato têm sido algo que promove a glória de Deus? Ou será que estamos deixando nos levar pelo aquele grupo de WhatsApp, onde todo tipo de pornografia é postada, repassada, e nós fingimos que nada está acontecendo, que de fato temos nos acomodar, já que isso é normal e faz parte da sociedade que estamos inseridos? O texto segue dizendo: mas a imundície e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Igreja do Senhor, eu quero confessar algo aqui muito pessoal de minha parte. Quando eu me converti, sempre tive o desejo de ler as Escrituras, de conhecer a Palavra de Deus, e todas as vezes que eu lia acerca dos santos de Deus, aquilo me gerava um certo incômodo, porque eu associava a tais santos como aqueles santos que eram reverenciados, adorados por muitos dos católicos, e eu sempre aprendi que não existiam santos. Por essa razão eu quero elucidar acerca desta expressão no texto sagrado. Existem dois tipos de santidade que são apresentadas de uma forma mais sistematizada na teologia. A santidade posicional, que é o fato de nós sermos santos porque estamos em Cristo Jesus, e como estamos em Cristo Jesus, os méritos de Cristo são imputados sobre nós, e nós somos santos diante de Deus, apesar de pecadores. Os méritos de Cristo são imputados em nós, somos declarados justos e santos diante de Deus, sem qualquer tipo de condenação. Mas existe a santidade progressiva, que é aquela santidade pela qual eu e você iniciou uma carreira no momento em que nascemos de novo em Cristo Jesus, que nos tornamos novas criaturas. Essa santidade progressiva, nós temos o auxílio do Espírito Santo que habita em nós, mas nós devemos dia após dia trabalhá-la, desenvolvê-la, para de fato sermos mais parecidos com Cristo. A santificação começa com o novo nascimento, mas todavia ela nunca terá fim. Será uma luta constante que todos nós, que de fato desejamos viver em conformidade com a vontade de Deus, lutaremos. O pecado ele continuará em toda a nossa peregrinação terrena, a influenciar sobre nós. Por isso, qualquer conceito de perfeccionismo espiritual que declare que o crente não mais peca,
é antibíblico. Isso não significa uma carta branca ou um aval para vivermos uma vida de libertinagem e de pecaminosidade, não, muito contrário. Nós não podemos viver a graça barata, como Bonhoeffer trabalhou, porque aqueles pelo qual Deus os chamou, Ele os santificou, para que possam viver de uma forma digna, que venha glorificar o Evangelho do Senhor Jesus. O que nos distingue da nossa condição antiga é que nós, em Cristo Jesus, não temos mais prazer no pecado. Nós podemos até pecar, mas é algo acidental no percurso da nossa caminhada cristã. Antes o pecado comandava o nosso pensar, o nosso agir, a nossa forma de viver. Agora ele apenas influencia, porém toda a vida ele não reina sobre nós, porque nós somos livres da escravidão do pecado em Cristo Jesus. Antes nós éramos prisioneiros. Agora em Cristo Jesus nós temos a liberdade plena de podermos viver de forma que agrade ao Senhor. E no verso 4 o texto segue dizendo: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Os pecados da língua são apresentados. Não apenas os pecados sexuais, mas esses pecados da língua também não deveriam fazer parte da vida do cristão verdadeiro. Conversações tolas, que não edificam, que geram apenas contenda, discórdia, divisão. Palavras vãs, não é condizente para um novo cidadão em Cristo Jesus estar chamando palavrão. Palavras indignas, palavras chulas, está em roda de escarnecedor, está contando ou rindo de piadas imorais, que muitas vezes atentam contra o nosso Deus e contra a nossa fé, porque somos uma nova sociedade de Deus, devemos adotar padrões novos, devemos viver uma vida nova, devemos caminhar sob uma nova perspectiva, sob uma nova cosmovisão. E Cristo deve direcionar e pautar todo o nosso ser. A instrução de Paulo para evitar até mesmo pequenas concessões é importante para entendermos como o pecado progride, avança e destrói a nossa comunhão com Deus. No entanto, o pecado pode e deve ser vencido. E é impressionante, meus irmãos, que quando nós começamos a fazer algumas concessões em áreas das nossas vidas, a gente faz uma pequena concessão, quando vê, a coisa já está tomando proporções que nós nunca imaginávamos. Nós devemos compreender que após o novo nascimento em Cristo Jesus, somos libertos da escravidão do pecado, mas ainda lutamos contra o pecado. Nós só estaremos livres da presença do pecado quando tivermos com corpos glorificados na presença do Senhor. E não pense, meu amado irmão, tenho toda a sinceridade para lhe dizer, os que nos visitam, quando nós nos convertemos, se começa uma caminhada de santidade. Na nossa conversão não é rodada uma chave e tudo está resolvido. A questão do nosso pecado e da nossa dívida impagada, sim, está resolvida, porque Cristo Jesus já resolveu na cruz do Calvário. A salvação é um ato único. Quando cremos genuinamente, somos declarados justos. E nada e nem ninguém pode roubar-nos das mãos do Todo-Poderoso Cristo Jesus.
A salvação ela não é conquistada dia após dia, não, como muitos pensam. A santificação sim, dia após dia, lutamos, nos esmeramos para de fato cada vez mais vivermos de uma forma mais digna do Senhor. O apóstolo sabia que as chamas do desejo podiam arder de modo descontrolado no meio do povo de Deus, de modo que ele exorta, que ele insta os efésios a abafar as chamas que os levavam a tais condutas imorais que eram reprovadas pela vontade de Deus. Mas qual era o remédio que era utilizado para conter esse desejo dos irmãos de Efésios? O próprio texto fala, o próprio apóstolo Paulo responde e diz: antes dai ações de graças. Paulo nos ensina a prover poder sobre o pecado ao proclamar a condição santa daqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu tenho a consciência que eu não fui criado para o pecado, que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, apesar de nova criatura ainda pecador, mas considerado santo, de modo que nenhum pecado me satisfará nem terá poder absoluto sobre mim. Eu encho-me de gratidão e de júbilos e de louvores a esse Deus que nos concedeu tão grande salvação. Meus irmãos, só quem teve uma experiência verdadeira e salvífica com Cristo pode atestar sem hipocrisia que não existe nada que possa ser comparado ao amor e ao cuidado de Deus para as nossas vidas. E o texto diz: a lista de vícios que tem início aqui pode ser comparada com outras semelhantes em outras porções, em outras passagens que o apóstolo Paulo escreve em suas epístolas. Mas é interessante é que em todas elas o único antídoto para tais posturas é Cristo e somente Cristo. É Jesus que provê o exemplo, a motivação e o poder para vencermos tais tentações e vícios. Isso indica a necessidade do convertido adquirir novos hábitos pela prática da verdade em amor. Nós temos de desenvolver a nossa espiritualidade. Nós temos de desenvolver a nossa fé. Nós temos de desenvolver disciplinas espirituais dia após dia, para de fato conhecermos e agradarmos cada dia mais ao nosso Senhor. E será que temos desenvolvido tais práticas? Será que as disciplinas espirituais estão em dia em nossas vidas? Será que temos reservado um tempo para oração, para a leitura da palavra, para a comunhão, para jejum e tantas outras atividades que de fato nos fortalecem na fé? O verso 5 segue dizendo: porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O apóstolo deseja enfatizar este ponto tão importante e demonstrar que a imoralidade e a salvação são coisas diametralmente opostas. O apóstolo Paulo está querendo demonstrar que os irmãos de Efésios possam ter a consciência que ninguém que pratica os pecados mencionados nos versos 3 e 4 tem qualquer herança no reino de Deus. Pelo contrário, é garantido aos idólatras a ira e o juízo de Deus.
Paulo está alertando acerca de um julgamento. Mas como falei hoje de manhã, estamos numa sociedade onde as pessoas não querem escutar as verdades reveladas pela palavra de Deus. Não querem ouvir sobre pecado, sobre santidade, sobre arrependimento, sobre transformação, sobre mudança, sobre cruz. A grande maioria das pessoas querem saber de chave de carro, querem saber de mensagens que massageiam o nosso ego, e a nossa inclinação ao pecado gosta disso. Mas se nós não nos debruçarmos e mortificarmos a nossa carne dia após dia, nós cada vez mais estaremos vulneráveis e suscetíveis de praticar tudo isso que o apóstolo Paulo tem nos alertado. Agora Paulo menciona o temor do julgamento. E é interessante, meus irmãos, que você pode até olhar para os imorais, os prostitutos, os corruptos da nossa época, e muitas vezes ter a sensação que nada vai acontecer com esse povo, que eles vivem de forma ímpia, mas muitas vezes eles têm fortuna, muitas vezes eles têm poder, muitas vezes eles têm uma função, um cargo relevante, onde é aplaudido, onde é admirado por toda a sociedade. Mas atentem bem, os imorais, os depravados, os que atentam contra a santidade de Deus, podem escapar dos juízos do terreno, mas o juízo divino, eles não poderão escapar, porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do justo juiz, dizendo: só Ele é o Senhor. John Murray, certa vez, ele falando acerca desse ponto, ele diz: há uma total diferença entre o pecado sobrevivente. Eu achei muito interessante, atentem bem. Há uma diferença entre o pecado sobrevivente e o pecado reinante. O regenerado em conflito com o pecado e o não regenerado tolerante para com o pecado. Uma coisa é o pecado viver em nós, outra bem diferente é vivermos em pecado. Uma coisa é o inimigo ocupar a capital, outra bem diferente é suas milícias derrotadas molestarem os soldados do reino de Deus. O pecado ele não pode reinar sobre as nossas vidas, apesar de sermos pecadores. Não estou aqui querendo me colocar longe disso, eu sou pecador tanto quanto os queridos irmãos. Mas nós fomos redimidos e alcançados pela graça do Senhor. E como gratidão, nós devemos buscar, praticar as boas obras, praticar uma vida de santidade, como gratidão por tudo aquilo que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. O verso 6 segue dizendo: não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Mais uma vez o apóstolo Paulo está alertando a igreja do Senhor, para que eles não se deixem se enganar com palavras vazias, com palavras persuasivas, com palavras que muitas vezes agradam o coração do pecador. Mas tais palavras, elas promovem a ira de Deus. E a ira de Deus, ela virá e não tardará sobre os desobedientes, diz a palavra. A ira de Deus visitará os que vivem nos pecados mencionados, no verso 3, 4 e 5. E que não dão crédito à palavra de Deus, que não dão crédito a tudo aquilo pelo qual Deus tem instruído a sua igreja e o seu povo através das Escrituras.
Todavia, não deve escapar a nossa atenção que ainda esta severa advertência tem como objetivo promover o arrependimento em nossos corações. Deus, ele não se alegra com a perdição, com a morte. Razão pela qual ele exorta os povos para que se arrependam, para que se convertam, para que de fato sigam ao Senhor. O verso 7 e 8, o texto diz: portanto, não sejam participantes com eles, pois no passado éreis trevas. Paulo passa a exortar os filhos de Deus a evitar se acoloiar e a se unir na companhia dos impuros. Porque o reino de Deus é justo e a ira de Deus sobrevirá sobre os justos. E os crentes genuínos, eles não devem ter participação com essas obras que desagradam ao Senhor. E Paulo responde, Paulo prossegue dizendo: porque em outro tempo vocês eram trevas. Em tempos passados, os efésios foram trevas. Eles não só haviam vivido nas trevas, rodeado por um ambiente corrupto, promíscuo, de toda imundícia, mas eles mesmos eram protagonistas deste reino. As trevas reinaram neles, ou seja, as trevas da ausência da verdade, do conhecimento de Deus. Paulo está exortando, está dizendo, porque tais posturas era do tempo que vocês estavam nas trevas. E olhando para as nossas vidas, meus irmãos, será que ainda existem posturas nos nossos dias que são muito semelhantes a posturas, condutas, palavras e atos de quando nós estávamos nas trevas, sem Cristo Jesus? Será que a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos relacionar verdadeiramente tem sido distinta daquela do velho homem do passado sem Cristo Jesus? E o texto segue dizendo: pois no passado eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. A luz, ela ilumina, ela purifica, ela aquece, ela aponta direção, ela é diretiva. Ela nos alerta acerca dos perigos. Igreja do Senhor, nós temos de ter muito cuidado para, apesar de sermos filhos da luz, estarmos praticando aquelas condutas e aqueles comportamentos de quando éramos filhos das trevas. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, Jesus. Nós estávamos completamente perdidos nas trevas, sem esperança, e o Senhor nos alcançou, nos resgatou do domínio do nosso inimigo. E é interessante que a libertação, ela vem de Cristo e não do homem, porque morto não tem capacidade de fazer absolutamente nada, mas o nosso Deus é o Deus que vivifica, que salva, que transforma, que liberta e que age no meio do seu povo. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, se não for a ação do Espírito Santo de Deus alcançando corações duros,
nada vai acontecer. Não tem retórica, não tem homilética, não tem preparo, não tem absolutamente nada, se não for o próprio Deus, indo ao encontro de corações duros, com a sua graça irresistível, e os atraindo para perto de si, os tornando filhos eleitos do Senhor. A obra da libertação, ela foi completamente consumada nas nossas vidas. Nós estamos livres e devemos nos alegrar em razão disso. E os textos seguem dizendo: mas agora sois luz no Senhor, assim andais como filhos da luz, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Vamos ser bem sinceros, será que de fato nós procuramos saber o que é agradável ao Senhor? Será que de fato, quando vamos tomar decisões, nós tentamos tomá-las em conformidade com os parâmetros e princípios que Deus revelou na sua palavra? Ou será que nós tomamos decisões pela nossa cabeça, pelo nosso achismo? Será que a nossa relação com Deus, ela é compatível com a relação pela qual Deus prescreveu nas Escrituras? Ou a nossa relação é conforme a nossa vontade, o nosso jeito, porque eu sou assim, vou morrer assim? O próprio Senhor disse: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. É impossível nós amarmos a Deus e vivermos numa vida de completa devassidão, de completa imoralidade, imersos no pecado, em desobediência, em rebelião ao próprio Criador. Nós não podemos viver o achismo de forma que acreditamos ser o melhor para as nossas vidas, porque Deus prescreveu as orientações necessárias para vivermos conforme a sua vontade na palavra. O verso 11 segue dizendo: não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Por obras das trevas, devemos entender aquelas coisas tais como imoralidade, impureza, avareza, obscenidade, conversas imorais e sem proveito, em suma, tudo aquilo que o apóstolo apresentou nos versos 3, 4 e 5. William Hendrick, comentando acerca disso, ele disse algo bastante interessante. Tais obras são qualificadas como infrutíferas, são estéreis no sentido em que não glorificam a Deus, não conquistam o próximo para Cristo e não produzem paz ou satisfação interior. Observe que Paulo não aceita nenhuma penumbra, ainda que, segundo a Escritura, haja graus de pecaminosidade, bem como graus de santidade. Entretanto, não existe região de meia luz. Uma pessoa ou é crente ou ela é descrente. E é interessante, meus irmãos, que o pecado, ele é muito sedutor, mas ele é um grande estelionatário. Hernandes Dias Lopes diz algo bem interessante, que ele promete felicidade, amor e paixão, mas ele dá momentos de satisfação, mas as suas consequências trazem tristeza, desolação, arrependimento, tudo aquilo que nos afasta e nos entristece, e que nos colocam cada vez mais distantes da presença de Deus. Porventura o apóstolo estaria querendo dizer que os efésios deveriam se afastar dos homens do mundo e deveriam se transformar em eremitas e fugir ao mais longe possível dos ímpios? Não. Não é isso que o apóstolo está querendo e não é isso que o Senhor deseja.
Porque Deus nos chamou e nos colocou no mundo corrompido, para sermos luz do mundo, para sermos sal da terra, para sermos luzeiros no meio de um mundo de trevas que jaz do maligno. Mas será que de fato estamos sendo aquilo que Deus espera que sejamos? É interessante que a quantidade de evangélicos no contexto político aumentou e o número de casos de corrupção permanece o mesmo. A quantidade de evangélicos em todos os setores da sociedade aumentaram. Isso significa o quê? Que no mínimo o padrão moral deveria ter sido elevado. Nós observamos, é tudo do mesmo jeito. Tudo igual. Não faz diferença. O sal está insosso, não está mais salgando. A luz está apagada. Mas o Senhor dos Senhores é poderoso para tornar esse sal salgado, a incendiar o seu coração para que você se torne um luzeiro no meio das trevas. É necessário nós termos essa consciência, meus amados irmãos. E o próprio Senhor disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Nós temos de preservar o nosso coração. Nós não podemos baixar a guarda contra o pecado. E não se iluda não, não existe um bom não, não existe. Não pense que você está fortalecido demais. Quando nós estamos achando que nós estamos fortes demais, é porque nós estamos muito distantes de Deus. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós contemplamos a sua santidade, nós contemplamos a sua justiça e percebemos o quão miseráveis e pecadores somos diante desse Deus. E Paulo diz: antes desmascarem-nas e reprovais. Os que pertencem ao reino da luz não podem ficar neutro em relação às obras das trevas. Nós temos de ter posição. Nós temos de ter lado. De que reino você faz parte? Do reino de Deus ou do reino das trevas? O pecado deve ser desmascarado, apontado. Não se faz nenhuma gentileza ao ímpio, levando a acreditar que ele é uma pessoa boa e que no final tudo vai dar bom, porque afinal Deus é amor. De fato, Deus é amor. O apóstolo João fala. Mas Deus também é justiça. E para cumprir a sua justiça, Ele pendurou o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos redimidos e libertos da nossa condenação, que nada que eu e você pudéssemos fazer seria suficiente para pagar tamanha dívida, mas Ele pagou por nós e com alto preço, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu caminho para o final dizendo no verso 12: é vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. A coisa é tão absurda diante da santidade de Deus, que até falar acerca do que eles cometem é algo que deve gerar constrangimento, deve gerar vergonha para os filhos de Deus. As obras das trevas, elas são indizíveis. Igreja do Senhor, a indústria pornográfica, os grandes estudos fazem grande sucesso porque promovem o proibido, escancaram o que é sujo e podre. A grande mídia, as novelas, os seriados, cada vez mais mostram de forma explícita a imoralidade sexual, a perversão,
a fomentação de relações antinaturais e antibíblicas. Seja de fornicação, sexo antes do casamento, adultério é algo bonito e aplaudido nas novelas, onde as pessoas torcem pela amante. Isso vai se normatizando na nossa sociedade. As músicas e os videoclipes do nosso tempo são terríveis. E será que nós, como os pais, nós estamos fazendo esse filtro? Ou os nossos filhos também estão sendo alimentados desse lixo? O TikTok é algo terrível. A sexualização, a erotização das crianças. São pais filmando umas crianças, uns inocentes, dançando de mini saia, parecendo umas moças, criança, não estou falando de adolescente não, achando bonito e aplaudindo. Às vezes até filhos de crentes, que foram nascidos na igreja, que conhecem o Evangelho. O pecado não pode ficar oculto diante da luz. E o texto diz: mas todas essas coisas sendo condenadas, manifesta-se pela luz, pois tudo se manifesta, é luz. E meus irmãos, é interessante que quando nós apresentamos a verdade, a mentira por si mesmo se destrói. Quando nós lançamos a luz, as trevas são dissipadas e o ambiente é completamente transformado. A nossa condição anterior em Adão é vividamente descrita em termos de sono, de morte e de trevas. Cristo nos libertou de tudo isso. A conversão não é nada menos do que despertarmos do sono, ressuscitarmos dentre os mortos e sermos trazidos das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. E o verso 14 diz: por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O cristianismo é essencialmente um caminho de vida, fundamentado na prática do Evangelho conforme ensinado por Jesus Cristo. A santificação, portanto, é um desafio a perseguirmos durante toda a nossa caminhada. Na regeneração, o Filho de Deus torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. E a partir dali, como já dissemos, se começa um processo, uma caminhada de santificação. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que apesar de uma luta intensa, do combate atroz contra o mundo, a carne e o diabo, nós podemos já nesta vida exultar a certeza do cuidado de Deus que nos garante a vitória final. Essa deve ser a nossa alegria, essa deve ser a nossa esperança. Jesus, ele morreu pelo seu povo, e nenhum dos verdadeiros filhos de Deus serão arrebatados de sua mão. A nossa chama está sempre acesa. Nós devemos prosseguir em fé. Charles Spurgeon, certa vez, ele disse: o Senhor Jesus tem poder para nos levar lá. Ele lutará contra nossos inimigos para nós. Jesus nos guardará de cair no pecado e levará lá todos aqueles pelos quais Ele morreu para a terra celestial. Ninguém será deixado para trás. Estaremos seguros e felizes com Ele para sempre.
O Senhor Jesus nos apresentará a Deus e estaremos com aqueles que alcançaram o céu, juntamente com nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, Igreja do Senhor, eu concluo agora. É necessário nós destacarmos e atentarmos que em meio a muitas lutas que enfrentamos, em certas circunstâncias, nos sentimos completamente vencidos e derrotados. Achamos que fracassamos. Achamos que somos incapazes de triunfar do pecado. Aquele pecado que muitas vezes nos atormenta. Aquele pecado que muitas vezes tem sido uma realidade na sua vida. Que traz a consciência aguda da nossa fraqueza e pecado. E nos dá uma sensação de nítida derrota. E nós começamos a imaginar que as nossas provas, elas vão além das nossas forças. E que mais uma vez nós cedemos. Mais uma vez nós não resistimos àquela área na nossa vida que é tão vulnerável. E mais uma vez pecamos contra um Deus santo e justo. Você pode ter chegado aqui desse jeito, cansado, achando que já utilizou todos os seus recursos para abandonar esta prática escravizante que lhe constrange, que muitas vezes lhe oprime, que lhe entristece, porque você sabe, você tem consciência que é um filho, uma filha de Deus, mas que ainda está escravizado por hábitos que desagradam ao Senhor. A santificação, ela traz consigo uma maior consciência da grandeza e da santidade de Deus. Calvino enfatizou que quanto mais eminentemente alguém se destaca em santidade, mas ele se sente destituído da perfeita justiça, e mais que claramente percebe que em nada pode confiar, senão unicamente na misericórdia de Deus. Amados irmãos, o nosso grande conforto e o nosso grande consolo é que mesmo Deus sendo santo, justo, não podendo conviver com o pecado, odiando a iniquidade, e nós sendo miseráveis pecadores, mesmo assim, Ele nos perdoa, nos purifica. Quando arrependido, lhe confessamos os nossos pecados, com o coração quebrantado, com o coração aberto, dizendo: Senhor, ajuda-me nas minhas fraquezas. Eu não sei, meu irmão, com que pecado, com que luta você tem lutado, e muitas vezes você tem tido a sensação que está perdendo. Você pode até ter pensado em desistir. Você pode até ter pensado que está vivendo uma vida de hipocrisia. Porque apesar de estar na igreja, você ainda continua com práticas escravizadoras. Mas a palavra do Senhor, ela diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependa-se, confesse os seus pecados diante de Deus, tire esse sentimento de culpa,
esse peso que o pecado tem imposto em sua vida, e lance esse fardo pesado em Cristo Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que possamos dessa noite, sairmos dessa noite tendo essa consciência, que nós devemos nos prostrar diante dEle, entregar as nossas vidas a Ele, nos rendermos completamente a Ele, para que de fato nós venhamos diminuir e Ele venha crescer nas nossas vidas, que de fato Ele venha governar, dirigir e reinar em nossos corações, para que de fato possamos viver uma vida que glorifica ao nome do Senhor Jesus, em santidade e em obediência à sua palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar.